Conversas difíceis, vida fácil. Esse é um dos conceitos mais importantes para a vida adulta. Inclusive, uma das primeiras conversas difíceis que eu tive com a minha esposa foi quando a gente completou 5 anos de casado. E além de ser difícil, foi uma conversa corajosa. Mudou completamente o nosso casamento a partir de então. Quando a gente completou 5 anos de casado, eu não estava feliz no casamento. A coragem que eu tive de chegar com a minha esposa e falar: vamos lá, completamos 5 anos de casado e eu preciso conversar com você. E ela falou assim: pô, vamos sentar e conversar. A gente sentou como fazer uma reunião de casal. Hoje eu gosto muito de fazer essas reuniões de casais caminhando. Mas naquela época eu lembro, quando a gente completou 5 anos de casado, o ano era 2018, a gente casou em 2013. Em 2018 eu falei pra ela assim, ó, vamos conversar sobre o nosso casamento. Eu tenho uma pergunta muito séria pra você. Você se sente feliz no casamento? E antes de você responder, eu falei pra ela: não tenha travas, não tenha limites. Pode ser sincera, comigo e com você. Afinal de contas, esse é o nosso casamento. A nossa história para toda a vida. Eu quero saber exatamente qual o seu pensamento. E ela chegou e conversou comigo com sinceridade. Ela respondeu: não, eu também não estou feliz no casamento. E os dois não estando felizes no casamento, mas a coragem de ter uma conversa difícil mudou todo o rumo do nosso relacionamento. E eu lembro como se fosse hoje. A gente sentou na mesa de casa, eu cheguei, abri para ela o meu pensamento e falei: ó, você, antes de casar, o que você imaginaria que você estaria fazendo no seu 5º ano de casado? Ou como você imaginaria que seria o seu casamento depois de 5 anos de casado? Isso antes de casar. Como você fantasiava, como você imaginava, como você esperava que fosse o seu casamento depois de 5 anos. E os dois entrou no consenso de que não estávamos vivendo a vida que havíamos os dois sonhados quando separados. E essa conversa foi extremamente importante pra gente. Inclusive, a gente sentou e começou a escrever o que gostaria que tivesse acontecendo. Sem um ao outro se sentir apontado, criticado ou uma espécie de julgamento. Não, a gente estava como dois recém-casados depois de viver 5 anos de uma forma que a gente não gostou de viver. Então a gente queria resetar o casamento. Resetar no modo de dizer, né? Uma forma de que, o que é importante para você? Vamos colocar isso na rotina. Por que a gente não viveu isso nos últimos 5 anos e é importante para você? Hoje eu percebo o quão corajoso eu fui e o quão compreensivo os dois foram com ambos. Porque você sentar e falar: não é o casamento que eu gostaria, não foram os últimos 5 anos de casado que eu sonhei antes de ser casado. Isso só é para pessoas maduras que querem melhorar. E eu encontrei isso nela e a gente conseguiu conversar e mudar o que a gente estava fazendo. Até porque é normal você não saber uma atividade que você está iniciando pela primeira vez. E eu nunca fui casado, então era a primeira vez que eu casei. E eu saí da casa dos meus pais de São Paulo, fui morar em Manaus e lá eu casei com ela. E ela também era de São Paulo, então a gente já tinha uns costumes muito próximos. Porém, o conhecimento de ser marido, de ser esposa, não foi ensinado pra gente. Não foi ensinado como viver a vida conjugal. E isso a gente aprendeu juntos. A gente aprendeu estudando, a gente aprendeu lendo. E com o tempo o conhecimento chegou, o amadurecimento floresceu e a gente conseguiu entender mais como funciona um relacionamento conjugal, um relacionamento de amizade de marido e mulher. E isso mudou, isso com certeza mudou. Porque não veio com a gente adquiriu estando casado. Nos primeiros 5 anos do nosso casamento, eu foquei bastante, os nossos gastos de aquisições foram em motos, foram em viagens para São Paulo, para ficar vendo a família, manter o contato. Só que neste período, além de gastar bastante dinheiro com motos, eu gostava bastante de moto, de velocidade, eu tive 2 motos 600 cilindradas, uma era a CBR 600RR e a outra era a Phaser 600. E a gente tinha um carro, as motos, um apartamento que a gente tinha financiado. Só que tudo isso não trazia tanta felicidade para o casal. E a gente sempre viajava para São Paulo para ver a família nas nossas férias. A gente saiu de São Paulo e foi morar em Manaus. E passava o ano inteiro em Manaus e viajava um mês de volta para São Paulo para estar com a família, porque a gente sente muita falta da família. Família é algo extremamente importante pra gente. Só que naquele momento, a gente estava montando a nossa unidade familiar. A gente estava montando a nossa família, marido e mulher, e a nossa história.
Então, ficar indo para São Paulo sempre, a gente estava tentando viver a vida com os nossos pais, com os nossos amigos, mas a gente estava esquecendo da nossa vida, esquecendo das nossas memórias, esquecendo de construir a nossa história. E aí foi que a Carol escreveu também, né, naquela folha que a gente fez na reunião de 5 anos de casado, que o sonho dela era conhecer o mundo. O sonho dela era visitar outros países, conhecer outras culturas, conhecer outros idiomas, outras culinárias, conhecer pessoas fora do Brasil. E naquele momento eu comecei a pensar que eu queria fazer mais esportes, queria praticar mais esportes radicais, queria me envolver mais com essa atividade. E a gente começou a conversar sobre o que a gente poderia fazer para começar a nossa vida como casal de novo. Porque não é porque a gente não tinha o casamento que a gente gostava que a gente queria se separar. A gente se amava demais, só que a gente queria um casamento melhor para nós dois. E aí, a partir do 5º ano, a gente mudou completamente a nossa relação com os desejos e objetivos um do outro. Foi inclusive depois dessa reunião que nasceu o Dessofazando. Se você ainda não segue o Dessofazando no Instagram, vou deixar aqui o link na descrição. Clica lá, você vai ver as nossas aventuras a partir de 2018. Inclusive, no começo do Dessofazando, a gente fez até um meu aniversário, nosso aniversário, que a gente tem um aniversário muito próximo ali, num flutuante lá no Rio Negro, em Manaus. Foi muito divertido. E a partir daí, mudou tudo. A gente começou a viver em função de ter o casamento que queríamos antes de casar. Então, ela tinha sonhos, eu também, e aquilo não estava sendo vivido. A gente tinha projetos e aquilo não estava sendo construído. E a gente focou. Eu usei as finanças para planejar e proporcionar as viagens internacionais. Inclusive, a primeira viagem internacional que a gente fez foi um prêmio devido a um projeto que a gente fez de uma superação que a gente teve em casa. E a gente viajou, se eu não me engano, para 4 países. A gente fez stopover em Dubai, fomos para Tailândia, Filipinas e Indonésia na primeira viagem internacional. E de lá para cá, a gente procura viajar sempre, porque ela gosta de viajar sempre. E sempre que a gente está viajando, a gente procura fazer algum tipo de esporte para que eu seja incluído naquilo que eu também gosto. E isso fez com que a gente voltasse a olhar para o nosso casamento não como algo que já está. Não, é algo que precisa ser construído. Não é porque eu casei que eu já estou casado, que eu vou permanecer casado. Eu casei para construir uma vida com ela. E a partir daí, a gente não estava construindo até o 5º ano. A gente estava apenas vivendo juntos até o 5º ano. A partir dessa reunião, que foi uma reunião extremamente difícil, inclusive eu te pergunto, você teria coragem de ter uma reunião com seu cônjuge e falar para ele exatamente se você é ou não feliz com todas as coisas que vocês vivem e fazem? Se você hoje tem um casamento que você sonhou que teria e como seria? Porque conversas difíceis, vida fácil. Quando você tem uma conversa, principalmente com seu cônjuge, que é a pessoa que escolheu você para dividir a vida. Essa escolha mútua tem que ser para construir a melhor vida que você pode viver. E isso eu trouxe para o meu casamento no 5º ano, em 2018. E a partir dessa reunião, mudou completamente a nossa vida. Hoje eu sei o quão importante foi trazer também as finanças para dentro do casamento, para a organização, para o planejamento, até para que todos esses projetos tivessem a sua conclusão na organização financeira, periodicamente, mensalmente, até que chegasse o momento de concluir aquilo e aproveitar aquilo. Isso foi excelente para o meu relacionamento. Existe uma força inumana quando 2 pessoas estão caminhando juntos para a mesma direção. Inclusive, a gente teve outras conversas difíceis muitos anos para frente, mas isso é assunto para um segundo vídeo. Eu te pergunto agora, você gosta desse tipo de assunto? Você gosta desse tipo de conversa? Se gosta, se inscreve no canal, curte o vídeo e manda esse vídeo para aquele seu amigo ou amiga que gostaria de ouvir que conversas difíceis gera vida fácil. A gente se vê no próximo vídeo.